16. Natasha, tendo ficado a sós com o marido, também falava com ele como falam marido e mulher, ou seja, percebendo com extraordinária clareza e rapidez as ideias um do outro e dizendo-as um ao outro de uma maneira contrária a todas as regras da lógica, sem juízes, deduções nem conclusões, por um método muito especial. De tal modo, Natasha se habituara a falar com o marido desta maneira que o sinal certo de que qualquer coisa não estava bem entre ela e o marido era, para ela, o desenvolvimento lógico das ideias de Pierre. Quando o marido começava a argumentar, a falar com uma calma racional, e quando ela, levada pelo seu exemplo, começava a fazer a mesma coisa, sabia que isso levaria inevitavelmente a uma discussão. Desde o momento em que ficara a sós e Natasha, com os olhos bem abertos e felizes, se aproximou dele devagarinho e, de repente, agarrando-lhe na cabeça, a apertou contra o seu peito e disse: agora és todo meu, não foges. Desde, portanto, esse momento, começou entre eles uma conversa contrária às leis da lógica, contrária até pelo facto de que se falavam ao mesmo tempo de matérias absolutamente diferentes. Falar de coisas diversas ao mesmo tempo não só não impedia a clareza de compreensão, mas, pelo contrário, era o sinal mais certo de que eles se compreendiam plenamente. Tal como num sonho, para além do sentimento que gera o sonho, tudo é incerto, privado de sentido e contraditório, também na comunicação entre eles, contrária a todas as leis da razão, não eram consequentes e claros os discursos, mas apenas o sentimento que os geria. Natasha contava a Pierre a vida do irmão, e que ela, Natasha, na ausência do marido, era como se não vivesse, e que gostava cada vez mais de Marie, e que Marie, em todos os sentidos, era melhor do que ela própria. Dizendo isto, Natasha reconhecia sinceramente a superioridade de Marie, mas ao mesmo tempo, ao dizê-lo, exigia que, apesar de tudo, Pierre a preferisse a Marie e a todas as outras mulheres, e que ele lhe reiterasse isso, sobretudo agora que vira tantas mulheres em Petersburgo. Pierre, respondendo às palavras de Natasha, disse que para ele, em Petersburgo, era insuportável a companhia das senhoras nos serões e nos almoços. Desaprendi por completo a falar com as senhoras, disse ele. Só me aborreço com elas. Que idiota. Além disso, estava muito ocupado. Natasha olhava para ele perscrutadoramente e continuou. A Marie é uma maravilha. Sabe compreender muito bem as crianças. Parece que lhes vê a alma. Por exemplo, ontem o Mitya começou com birras. Como ele é parecido com o pai, interrompeu a Pierre. Natasha percebeu porque fizera Pierre esta observação da parecença de Mitenka com Nikolai. Era desagradável para ele a recente discussão com o cunhado e queria saber a opinião de Natasha sobre isso. O Nikolai tem este fraco. Se qualquer coisa não é aceito por todos, nunca estará de acordo com ela. Mas tu, segundo compreendo, dás valor precisamente a abrir caminho, disse ela, repetindo palavras antigas do marido. Não, o principal é que para Nikolai as ideias e os raciocínios são uma brincadeira, quase um passatempo, afirmou Pierre. Por exemplo, está a formar uma biblioteca e estabeleceu a regra de não comprar qualquer livro novo sem antes ter lido o anterior. Olha, isto é o que eu tenho que fazer. Sismondi, Rousseau, Montesquieu, acrescentou Pierre com um sorriso. Sabes bem que gosto muito dele. Pierre começava a suavizar as suas palavras, mas Natasha interrompeu, dando-lhe a entender que não era necessário. Diz então que para ele as ideias são uma brincadeira. Pois, mas para mim brincadeira é o resto. Em Petersburgo eu via toda a gente como que em sonho. Quando estou ocupado com uma ideia, o resto parece-me uma brincadeira. Que pena não ter visto como te encontraste com as crianças, disse Natasha. Quem ficou mais contente? A Lisa, com certeza. Sim, disse Pierre, e continuou a falar do que o preocupava. Nikolai diz que não devemos pensar, mas para mim não é possível. Já sem falar de que em Petersburgo, posso dizer-te, eu senti que sem mim aquilo se desmoronava tudo, cada qual puxava para seu lado. Mas consegui uni-los,
até porque a minha ideia é simples e clara. Eu não digo que temos de nos opor a isto ou àquilo, até porque podemos estar enganados. O que eu digo é o seguinte: demos-nos as mãos todos aqueles que amamos o bem e que haja para nós uma única bandeira, a virtude ativa. O príncipe Sergi é um homem simpático e inteligente. Natasha não duvidava de que a ideia de Pierre fosse uma grande ideia, mas havia uma coisa que lhe fazia confusão. Era o facto de Pierre ser seu marido. Será que um homem tão importante e necessário para a sociedade é ao mesmo tempo o meu marido? Como pode ter acontecido isso? Queria colocar ao marido esta sua dúvida. Que pessoas poderão decidir que ele é, na verdade, o mais inteligente de todos? Isto parece a pergunta de não sei quantas, da Branca de Neve, da rainha da Branca de Neve. Perguntava Natasha a si mesma e enumerava mentalmente as pessoas que Pierre respeitava profundamente. Pelo que ele contava, a pessoa que mais respeitava era Platon Karateev. Sabes em que estou a pensar? Disse ela. Em Platon Karateev. O que achas? Ele aprovava-te agora? Esta pergunta em nada espantou Pierre. Compreendia o fio do pensamento da mulher. Platon Karateev, disse ele, e ficou pensativo, tentando imaginar sinceramente qual seria a opinião de Platon em relação a esta matéria. Ele não o compreenderia. Ou antes, acho que sim. Amo-te muito, disse de repente Natasha. Loucamente. Não aprovaria, disse Pierre depois de pensar. O que ele aprovaria com certeza era a nossa vida familiar. O que ele mais desejava era ver decoro, paz e felicidade em tudo. E eu mostrar-lhe-ia com orgulho como somos. Separação, dizes tu. Mas nem podes acreditar que sentimento especial tenho por ti depois da separação. Olha também como sou Natasha. Não é assim. Nunca deixo de te amar. E é impossível amar ainda mais, e isso em especial, pois não acabou, porque os seus olhares disseram tudo até ao fim. Que disparate, disse de repente Natasha. Dizer que a lua de mel e os primeiros tempos são a maior felicidade. Pelo contrário, o melhor é agora. Se ao menos nunca saísses de ao pé de mim. Lembras-te como nos zangávamos? E a culpa era sempre minha. Sempre, porque nos zangávamos, nem sequer me lembro. Sempre pelo mesmo motivo, disse Pierre. Ciúme. Cala, detesto isso, gritou Natasha. E um brilho frio e mau cintilou-lhe nos olhos. Viste-a, acrescentou depois de uma pausa. Não, e mesmo que a visse não a reconheceria. Calaram-se. Sabes, quando estavas a falar no gabinete, eu olhava para ti, voltou a falar Natasha, tentando, pelos vistos, dissipar aquela nuvenzinha. Sois como duas gotas de água, tu e o miúdo, se chamava assim ao filho. São horas de ir ter com ele, o leite, mas tenho pena de te deixar. Ficaram calados por alguns segundos. Depois, de repente, voltaram-se ao mesmo tempo um para o outro e começaram a falar. Pierre com alegria e entusiasmo, Natasha com um sorriso meigo e feliz. Colidiram, pararam, cederam caminho um ao outro. Diz o que querias dizer. Não, diz tu, eu não queria dizer nada de especial, disse Natasha. Pierre acabou de dizer o que tinha começado. Era a confirmação dos seus convictos raciocínios sobre o êxito que tivera em Petersburgo. Parecia-lhe neste momento que a sua vocação era a de dar um novo rumo a toda a sociedade russa e a todo o mundo. Queria dizer apenas que todas as ideias que têm grandes consequências são sempre ideias simples. Isso não é verdade. Toda a minha ideia consiste em que, se os corruptos se ligam uns aos outros e formam uma força, as pessoas honestas apenas têm de fazer a mesma coisa. É muito simples. Sim. E tu querias dizer nada de especial. Diz lá. Nada, não interessa, disse Natasha com um sorriso ainda mais luminoso. Queria apenas dizer uma coisa sobre o Petya. Hoje a ama aproximou-se de mim para pegar nele, mas ele riu-se, franziu os olhos e apertou-se contra mim. Pensava que se escondia, acho eu. É muito querido. Lá está ele a gritar. Pronto, até logo. E saiu da sala. Ao mesmo tempo, no andar de baixo, no quarto de Nikolenka, Bolkonsky, ardia como sempre uma lamparina.
O rapaz tinha medo do escuro e ninguém conseguia fazê-lo ultrapassar aquele medo. De Salles dormia com a cabeça alta em cima de 4 almofadas e o seu nariz romano ressonava em sons regulares. Nicolenka, acabado de acordar, coberto de suores frios, com os olhos muito abertos, estava sentado na sua cama e olhava em frente. Um sonho terrível acordara-o. Sonhara consigo mesmo e com Pierre, com elmos nas cabeças. Os elmos representados nas gravuras do livro de Plutarco. Iam à frente de um enorme exército. Este exército era composto por linhas brancas oblíquas que enchiam o ar à maneira das teias que se viam no outono a voar e a que de Salles chamava o fio da Virgem. Pela frente estava a Glória, igual a estes fios, mas um pouco mais espessa. Os dois corriam ligeiros e alegres, aproximando-se cada vez mais da meta. De repente, os fios que os moviam começaram a ceder, a emaranhar-se. A coisa estava a tornar-se difícil. O tio Nikolai Ilitch parou em frente deles numa posição severa e ameaçadora. Vós é que fizeste isto? Disse ele apontando para os lacres e as penas partidos. Eu até gostava de vós, mas agora o Arakchev deu ordens para eu matar o primeiro que avançar. Nicolenko olhou para Pierre, mas Pierre já lá não estava. Pierre era o pai, o príncipe Andrei. E o pai não tinha imagem nem forma, mas estava lá, e vendo, Nicolenka enfraqueceu de amor. Sentiu-se fraco, sem ossos líquidos. O pai acarinhava-o, tinha pena dele, mas o tio, Nikolai Ilitch, cada vez avançava mais contra eles. O terror apoderou-se de Nicolenka, acordou. Pai, pensava ele, pai. Apesar de haver em casa 2 retratos fiéis do príncipe Andrei, Nicolenka nunca imaginava o pai numa imagem humana. O meu pai estava comigo e acarinhava-me. Ele apoiava o tio Pierre. Farei tudo o que ele disser. Múcius, se cai a vola, queimou a mão. Mas porquê é que na minha vida não pode acontecer a mesma coisa? Sei que eles querem que eu estude e vou estudar, mas há de haver uma altura em que acabarei de estudar, então farei. Peço a Deus uma única coisa, que me aconteça o mesmo que às pessoas de Plutarco, e farei a mesma coisa. Farei melhor. Todos me vão conhecer, todos vão gostar de mim, todos me vão admirar. De repente, Nicolenka sentiu que as lágrimas lhe oprimiam o peito e chorou. Está mal disposto? Ouviu-se a voz de Salles. Não, respondeu Nicolenka e deitou-se com a cabeça na almofada. Ele é bondoso, é bom, gosto dele, pensava de Salles. E o tio Pierre, oh, que homem maravilhoso. E o pai? Pai, sim, farei com que ele próprio esteja contente comigo. E hoje ficamos por aqui, porque acabou o livro na parte que fala da família, destas personagens, e agora o resto do epílogo, que ainda são mais umas 6 ou 7 leituras, são considerações sobre a história, os historiadores e etc.